A década de 2000 no Vale do Silício foi um período interessante. O estouro da bolha.com havia jogado na lata do lixo milhares de empresas cuja existência era inexplicável, arrastando consigo bilhões de dólares de investidores que não faziam a menor ideia no que estavam investindo. Aqueles que não se contaminaram pela histeria acabaram desenvolvendo uma gigantesca desconfiança quanto à viabilidade das startups que sobreviveram à crise ou nasceram após ela. Só que uma frase, compre o som dos canhões e venda o som dos violinos, se fez valer nesse período. Os investidores que olharam com desdém a Amazon e Google, sobreviventes da crise, e o Facebook, startup fundado após o apocalipse, se arrependeram amargamente dessa decisão. Eles perderam a oportunidade de ouro de investir alguns milhões naquelas que se tornaram as maiores companhias do planeta Terra. Esse é o tipo de oportunidade que aparece uma ou duas vezes na vida e não pode se desperdiçar. Os investidores aprenderam essa lição, especialmente após o bailout de 2008 e a redução criminosa que o Fed fez nas taxas de juros. Simplesmente não fazia mais sentido alocar recursos em ativos ditos seguros, pois o retorno seria pouco ou nenhum. Nesse contexto, unicórnios surgiam quase que semanalmente. O mercado estava em busca do novo Facebook. Qualquer startup fundada no Vale por um grupo de universitários pretensiosos podia se tornar o próximo behemoth que iria revolucionar o seu setor. E o mais importante, transformar os milhões investidos em bilhões. Algum dia. Essa era a esperança. A Theranos não era só mais um unicórnio, ela era a maior de todas elas. A empresa que iria revolucionar o setor de saúde e salvar a vida de bilhões de pessoas ao redor do mundo. Com uma ideia muito simples, com apenas uma gota de sangue retirada do seu dedo, mais de 800 exames seriam realizados em menos de 30 minutos. E tudo isso no conforto do seu lar. Pelo menos, essa era a ideia que foi vendida. A história começa em 2002, ano em que a jovem Elizabeth Holmes, de apenas 18 anos, é aceita em Stanford para cursar engenharia química. Esse é o destino natural para todos aqueles que almejam fundar a sua própria startup. Ao longo das décadas, Stanford se tornou o maior criadouro de companhias bilionárias do mundo, com HP, Google e Tesla sendo fundadas por lá ou por seus alunos. E fazer parte desse ambiente tão propício à geração de novas ideias se tornou a obsessão de Holmes desde o seu high school no final da década de 90. Ela é descendente de uma família que havia vencido, e por conta das gerações de seu bisavô e avô, havia perdido toda a sua fortuna, mas de forma alguma ela foi uma menina pobre. Seus pais eram da elite do funcionalismo público de Washington, mas isso não suprimiu a frustração pelos erros cometidos por seus antepassados, que era compartilhada por ela e seu pai. E muito por conta desse passado familiar conturbado, seu sonho de infância era simplesmente se tornar bilionária, mas também fazer o mundo um lugar menos ruim, e os seus primeiros passos para alcançar esse objetivo foram dados em 2003, quando ela abandona o seu curso pela metade e funda Theranos. A sua primeira ideia para revolucionar o mercado de saúde foi um adesivo que iria diagnosticar e tratar condições médicas, o TheraPatch. Ele funcionava da seguinte maneira: o adesivo faria a coleta de sangue usando microagulhas, sem causar dor alguma, e geraria um diagnóstico a partir desta amostra e transmitiria esses resultados para o médico deste paciente via Wi-Fi. Essa foi uma ideia muito à frente do seu tempo, que não convencia investidores de risco de sua viabilidade. A Med Ventures Associates, que é especializada em investir em tecnologia médica, havia levantado uma série de questionamentos técnicos a respeito do funcionamento do TheraPatch, que não foram respondidos pela jovem Elizabeth Holmes, de 19 anos, com uma graduação abandonada em seu currículo, tornando um pouco mais difícil a sua tarefa de angariar vultosos fundos para financiar o seu projeto. Mas, mesmo com essas dificuldades, ela conseguiu, com sua incrível eloquência, levantar 6 milhões de dólares até o fim de 2004 e bota Theranos para rodar. Em pouco tempo, ela e seu colega de faculdade, Sean McElroy, descartam a ideia do adesivo e decidem desenvolver um aparelho similar às máquinas que analisavam os níveis de glicose no sangue. Porém, essa era uma ideia muito simplista para Elizabeth, que queria algo mais completo. Seu plano então se torna produzir uma máquina que conseguisse realizar uma miríade de exames diferentes, a partir de uma pequena amostra de sangue retirada da ponta do dedo do paciente por um minúsculo cartucho chamado Nanotater, que seria introduzido na leitora que processaria o material e daria os resultados ali, na hora. Como se isso já não fosse algo incrível, Elizabeth almejava que tanto o cartucho quanto a leitora estariam na casa dos pacientes.
Isso mesmo, o paciente iria realizar o seu próprio exame de sangue em casa, eliminando a necessidade de ir até um laboratório para realizar a coleta e esperar dias ou até mesmo semanas pelo resultado do exame. A proposta da Theranos seria que os resultados obtidos pela leitora seriam enviados imediatamente para o médico deste paciente, que com base nesses dados iria adequar qualquer tratamento que estivesse sendo realizado ali na hora, de acordo com o estado atual do paciente. Essa provavelmente seria a maior revolução no mercado de saúde das últimas décadas. As pessoas criariam o hábito de fazer os seus próprios exames, tratamentos seriam mais eficazes, doenças seriam descobertas antes que causasse danos, como câncer de mama e próstata, que ao serem descobertos em suas fases iniciais, tornam um tratamento extremamente eficaz. Esses são só 2 exemplos das centenas de milhares de doenças que podem ser identificadas em um simples exame de sangue. Milhões, possivelmente bilhões de vidas poderiam ser salvos por causa dessa máquina. Essa é a revolução que Elizabeth Holmes tinha a pretensão de causar, e com esse norte definido, os trabalhos têm início. Em 2005, a Theranos já possuía 20 funcionários e começava a chamar um pouco da atenção do mercado. Holmes estava habilmente se utilizando do prestígio de seus professores de Stanford para atrair investidores e cérebros para fazer parte da sua startup. Mas nem todos estavam tão confiantes assim. Mesmo com Elizabeth fazendo discursos inspiradores e uma frequência quase diária para elevar a moral dos seus funcionários, a realidade estava se mostrando menos animadora. A máquina idealizada claramente seria um desafio de engenharia extremamente complexo, para dizer o mínimo. Equipamentos laboratoriais de análises clínicas tendem a ser grandes e desenvolvidos para executar funções específicas. Exames diferentes exigem técnicas diferentes para a obtenção de seus resultados. Porém, Holmes almejava que a sua leitora executasse o maior número de exames possíveis e, além disso, fosse pequena e elegante, e a amostra de sangue não fosse maior que uma gota. E a razão por essa insistência toda na miniaturização desses equipamentos de análise clínica estava no seu medinho de agulhas. É sério, uma mulher de 20 e tantos anos com medinho de agulha. Mas também porque ela era fascinada pela Apple e tinha Jobs como seu maior ídolo e inspiração. Holmes chamava sua máquina de iPod da saúde. Ela fez de tudo ao seu alcance para contratar o maior número de funcionários da Apple que fosse possível, inclusive convidando um dos mais antigos parceiros de Jobs para assumir um cargo de diretoria na Theranos. As pessoas ao seu redor logo de cara perceberam o fascínio que ela tinha por Jobs e frequentemente a comparavam com ele, chegando ao ponto de Holmes se vestir como ele, adquirir os mesmos hábitos que ele tinha. Elizabeth até mesmo hasteou uma bandeira meio mastro com a logo da Apple em homenagem a Jobs no dia em que sua morte for confirmada. Se inspirar em um dos maiores empreendedores da história não é algo ruim. O problema é que no caso de Holmes essa era uma obsessão. E no fim do dia, a Theranos não era a Apple. Um produzia smartphones para analfabetos em tecnologia e a outra produzia equipamentos para a área de saúde. A cultura de miniaturização e minimalismo da Apple que Holmes havia imposto em sua empresa se tornou a maior dificuldade que seus engenheiros enfrentariam. Já nos estágios iniciais do desenvolvimento da Theranos 1.0, o primeiro protótipo da empresa, a insistência de Holmes em reduzir todos os componentes para caber em uma pequena caixa de alumínio, pois o seu objetivo era que todas as pessoas ao redor do mundo tivessem uma leitora em casa, rapidamente se torna o principal entrave no seu desenvolvimento. Era simplesmente impossível fazer aquela máquina funcionar, e isso já era sabido em 2006. Um exame de sangue é algo extremamente sério, que pode mudar a vida de uma pessoa, nem que seja por um curto período de tempo. Imagine você recebendo os resultados de um exame de rotina e lá acusa que você é o portador do vírus HIV. Pelos próximos dias ou semanas até receber os resultados de um segundo exame, a sua vida vai virar do avesso. Mas esse era só um falso positivo. Vida que segue. Mais uma história tragicômica para contar no churrasco da firma. Agora, se for um falso negativo, a sua vida estará arruinada e as consequências de um diagnóstico tardio para essa doença serão trágicas. A precisão de um exame de sangue é inegociável. Caso contrário, vidas humanas estarão em risco, e a precisão dos exames realizados pelo Theranos 1.0 foram negociados em troca da miniaturização. A máquina era um completo desastre. A ínfima quantidade de sangue que Elizabeth exigia que fosse utilizada estava se provando um desafio de engenharia muito além do possível de ser superado. Uma gota de sangue, 50 microlitros, era tudo que a leitora tinha para trabalhar, e por conta disso esse sangue era diluído em uma solução salina para criar mais volume. A diluição por si só não é um problema, exames tradicionais fazem isso o tempo todo, mas
não com uma quantidade tão pequena de sangue para executar vários exames diferentes. Para a realização de um hemograma completo são necessários apenas 1 ml de sangue, mas geralmente são coletados 4,5 por garantia. Tendo em vista que Holmes planejava executar centenas de exames com apenas uma amostra, não é necessário ser formado em biomedicina para perceber que uma gota de sangue está longe de ser suficiente. Esse problema foi agravado pelo nível de complexidade dos mecanismos da leitora e cartucho que, pasmem, eram minúsculos. Cada exame tem a sua peculiaridade, exigem técnicas e tratamentos químicos distintos, ou seja, a Theranos 1.0 deveria comportar em um espaço extremamente restrito uma série de mecanismos diferentes que na indústria são máquinas gigantescas e independentes, e ao mesmo tempo manter a temperatura abaixo e os elementos químicos separados, pois caso eles se misturem o exame se torna descartável pela pouca precisão dos seus resultados. Esse foi o maior desafio do protótipo 1.0, o trabalho que os engenheiros tiveram para tentar manter reagentes e fluidos separados, assim evitando a contaminação, foi um verdadeiro inferno e nem de longe estava funcionando. Para coroar o desastre e tornar esse processo de desenvolvimento ainda mais insalubre, Elizabeth jogou fora qualquer manual de administração escrito de 85 em diante e ativamente desestimulava que os engenheiros que trabalhavam na parte mecânica do protótipo entrassem em contato com os bioquímicos que cuidavam da análise clínica dessa leitora. Ela ativamente impediu que setores distintos da mesma empresa trabalhando no mesmo produto colaborassem em busca de soluções conjuntas para os inúmeros problemas que o protótipo estava apresentando. Isso porque ela é extremamente possessiva. Holmes fez de tudo ao seu alcance para ser a única pessoa que conseguia ver o panorama total do desenvolvimento da Theranos 1.0. E para tornar tudo ainda pior, ela não admitia críticas ou meras sugestões. O time de engenheiros tentou convencer Elizabeth de que as coisas funcionariam melhor se fosse possível aumentar a amostra de sangue que a leitora tinha para trabalhar, e aqueles funcionários que ousassem reclamar, questionar suas decisões, conversar com outros funcionários de outros setores ou trabalhar apenas 8 horas por dia, 5 vezes por semana, conforme os seus contratos, eram sumariamente demitidos, pois não estavam 100% comprometidos com a causa, não vestiam a camisa da empresa, não acreditavam no projeto e blá blá blá. Desde o princípio da Theranos, uma cultura de alta rotatividade havia sido implementada. Os funcionários simplesmente desapareciam sem mais nem menos. Programadores, cientistas e engenheiros eram chutados ao menor sinal de suposta deslealdade. Toda a equipe que estava trabalhando no protótipo Theranos 1.0 desde 2006 foi demitida após uma outra equipe de engenheiros contratada por Elizabeth ter conseguido produzir uma leitora minimamente funcional. Os diretores da companhia também não estavam imunes das demissões sem justa causa. O seu primeiro e único diretor financeiro foi executado em 2006 logo após identificar uma explícita contabilidade criativa nos balanços que Holmes e seu companheiro Sonny estavam enviando para potenciais investidores, contendo previsões mais que ambiciosas, como receitas entre 120 a 300 milhões de dólares em apenas 18 meses, supostas parcerias já firmadas com grandes players do mercado farmacêutico como a Pfizer, informações que foram simplesmente infladas e inventadas para tentar angariar mais recursos de investidores e acalmar aqueles que já haviam aportado na empresa. Mas além das demissões absurdas e péssima cultura administrativa, havia mais um fator que tornava a Theranos um pesadelo para qualquer trabalhador: a paranoia de Holmes com o vazamento de segredos industriais. O prédio em que a Theranos estava já havia sido sede do Facebook. Este era um grande condomínio empresarial de Palo Alto. Por consequência, ela era vizinha de várias outras startups, e a diretiva que Elizabeth havia passado para seus funcionários era de não congregar com empregados de outras empresas, sob risco de demissão e processo caso esse funcionário comentasse sobre qualquer coisa a respeito de seu trabalho. Isso não estava restrito a apenas conversas com trabalhadores de companhias rivais. Os funcionários da Theranos não podiam comentar sobre o seu trabalho com qualquer outra pessoa, mesmo que seja alguém da sua família, devido ao contrato de confidencialidade assinado no momento de sua admissão. Holmes tinha certeza que a Quest e a LabCorp estavam tentando destruir a Theranos através do roubo de seus segredos, e por conta disso todo cuidado era pouco, incluindo monitorar cada passo que seus funcionários davam dentro da
da empresa. Cada sala tinha câmeras com microfones que registravam tudo. Todos os computadores e telefones estavam grampeados, ou seja, nada passava desapercebido pela direção da empresa. E para fechar com chave de ouro, todos os funcionários demitidos eram obrigados a assinar um novo contrato de confidencialidade e a cortar os laços criados com seus antigos colegas. E caso se negassem, a Theranos iria dar início a um cruel assédio jurídico contra esse ex-colaborador, até que ele aceitasse o acordo ou falisse. Não havia outro caminho. Todo esse ambiente de terror criado na companhia havia sido uma elaboração conjunta. Elizabeth possuía uma oratória poderosa que criava uma aura de normalidade e um senso de pertencimento que mantinha todos os funcionários dóceis por muito tempo. Mas essa personalidade inspiradora rapidamente se transformava em uma figura cruel assim que qualquer subordinado contrariasse as suas ordens. Era neste momento que entrava em cena o seu mentor, namorado e sócio Ramesh Bhawani, ou Sunny. Ele é um paquistanês 20 anos mais velho que Holmes, que havia emigrado para a América na década de 80 para estudar e trabalhar no Vale. Ele conseguiu surfar a bolha.com fazendo 40 milhões ao vender a sua empresa de B2B 5 meses antes do colapso da Nasdaq. Ele havia feito dinheiro suficiente para nunca mais trabalhar, porém, não ficou parado. Ele se considerava um empresário talentoso e o dinheiro que tinha feito era prova da sua competência e faro afinado aos negócios. Sunny conhece a jovem Elizabeth pouco tempo depois que ela desistiu da sua graduação em Stanford, e ela passa a ver Sunny como seu mentor. Afinal, ele era tudo que ela estava trabalhando para se tornar, uma empreendedora rica. E Sunny assume esse papel de mentor. E posteriormente, em 2004, eles engatam um relacionamento afetivo e pela próxima década, Sunny se dedica exclusivamente a guiar Holmes pelo mundo corporativo. Bhawani não é nem de perto uma pessoa agradável, ele foi o idealizador do sistema de vigilância interno da Theranos, que fazia pleno uso todos os dias para garantir que os seus funcionários iriam trabalhar pelo maior tempo possível, inclusive contando os minutos que cada um passava no banheiro ou no almoço, ou se eles iam embora depois de cumprir apenas 8 horas diárias. Ele assediava verbalmente todos aqueles que saíam da linha, e caso esse funcionário revidasse a saraivada de ofensas do pigmeu paquistanês, ele seria demitido imediatamente e os seguranças o arrastariam para fora da empresa, negando ao trabalhador a possibilidade de ao menos se despedir dos seus colegas ou recolher os seus pertences. Alguns dias depois, Sunny enviaria um batalhão de advogados para coagir esse ex-funcionário a assinar um contrato de confidencialidade, assim garantindo que as informações da companhia e o seu tratamento desumano aos funcionários ficariam em segredo. Caso contrário, um processo multimilionário iria arruinar a vida dessa pessoa para sempre. Sunny também era responsável pelas previsões mentirosas enviadas ao mercado. Previsões essas que Holmes anunciava em alto e bom tom, fisgando investidores pela ganância e medo de perder a nova companhia que iria revolucionar o mercado, como o Facebook e Uber. Sunny e Holmes formavam uma dupla perfeita. Um mantinha a companhia em perpétuo clima de opressão e medo, enquanto a outra cumpria o papel de flautista de Hamelin, mantendo a sua equipe e investidores na ilusão de que aquele era o projeto de suas vidas e que iriam mudar o mundo para melhor. Mas como tudo nessa vida, cedo ou tarde, a realidade bate à porta. Enquanto o desenvolvimento do Theranos 1.0 ia de mal a pior e as reclamações da equipe de engenheiros não cessava, Holmes decide tomar uma atitude. E não foi ouvir os seus engenheiros. Ela resolve contratar outro time que iria trabalhar em sua própria leitora sem qualquer tipo de contato com o time antigo, assim criando um clima de rivalidade super saudável em uma startup que nessa altura não tinha nem 50 funcionários. 4 meses após a contratação dessa equipe, em setembro de 2007, Elizabeth tinha um novo protótipo minimamente funcional em suas mãos. Mas ele não era exatamente o que ela queria. O Edison era uma versão extremamente limitada daquilo que o Theranos 1.0 pretendia ser. Objetivamente, o Edison era um braço de aplicação de cola adaptado para realizar imunoensaios quimioluminescentes, que, explicando de uma maneira estúpida, uma técnica para detectar o composto-alvo através da luz emitida pela amostra. Esse é o método rápido, confiável e eficaz, mas que o Edison, assim como seu predecessor, não conseguia executar de maneira satisfatória. Mas funcionava. E isso era tudo que Elizabeth queria. Ela é o espírito do vale que andava sob a terra. O produto só precisava parecer funcional, que isso já era mais que suficiente para vender a ideia para novos investidores, que só queriam ouvir as promessas de como seus milhões se tornariam bilhões. E foi justamente isso que ela fez. Ela levou aquela máquina inacabada para demonstrações ao redor do mundo para angariar fundos e firmar parcerias com gigantes do setor farmacêutico. E nessa tarefa, o Edison foi extremamente
extremamente bem sucedido. Holmes dizia que a sua leitora era capaz de executar mais de 192 exames diferentes, sendo que a técnica de quimioluminescência não conseguia executar nem metade disso, mas Elizabeth garantia que os resultados seriam entregues em até 30 minutos. Mas todo mundo na Terranos sabia que o Edison demorava muito mais que isso se a máquina funcionasse. Para começo de conversa, a leitora quase todas as vezes que iniciava o exame apresentava erros em sua tela, e é certo que a decepção que os executivos que assistiriam a essas demonstrações seria imensurável e seu dia seria arruinado. A solução para esse problema foi surpreendente. Holmes, depois de muita insistência da engenharia e diretoria, decide por dar um passo para trás, focando seus esforços e recursos em aperfeiçoar a Edison, tornando-a a melhor leitora do mercado, superando competidores de peso como a alemã Siemens, apresentando depois de uma década de desenvolvimento uma máquina segura, com uma tecnologia muito à frente do seu tempo e compacta o suficiente para estar presente nas casas de todos aqueles ao redor do mundo que se preocupam com seu bem-estar. É óbvio que isso não aconteceu, caso contrário esse vídeo nem existiria. Holmes manda sua equipe de TI mascarar as mensagens de erro com uma barra de progresso. E isso era mais que suficiente para enganar investidores presentes na sala, que ficavam maravilhados com o discurso de Elizabeth e a suposta demonstração da Edison. Os resultados obviamente não sairiam em 30 minutos, afinal a máquina não funcionava. Porém Holmes estava preparada para isso. Tendo em vista a agenda lotada desses executivos, eles rapidamente desistiriam de esperar pela Edison concluir o exame. Elizabeth sempre deixava claro que os exames estariam em seus e-mails muito em breve, e lá estavam, algumas horas depois, os exames com dados inventados, pois a Edison era incapaz de fazer qualquer coisa. Porém, vez ou outra, executivos menos emocionados não compravam as belas palavras recitadas por Holmes em seu grave tom de voz falso, porque até nisso ela mentia. Durante o acordo firmado entre a Terranos e a Walgreens, a segunda maior rede de farmácias da América, Kevin Hunter, um autônomo contratado pela companhia para verificar a procedência da tecnologia da Terranos, havia bolado um plano para verificar a qualidade dos resultados apresentados pela Edison. Durante uma reunião dos executivos da Walgreens com Elizabeth e Sunny, Hunter pede para que seja realizado um simples exame de vitamina D. Assim, de bate-pronto, este pedido simples não é bem recebido por Elizabeth, que cordialmente se recusa a executar o exame, pois não havia sido avisada com semanas de antecedência que existia a intenção de realizar esse procedimento. Gritantes sinais de alerta são disparados. Qual a necessidade de semanas de preparação para a realização de um simples exame em uma máquina que supostamente daria o diagnóstico em até 30 minutos? A intenção de Hunter era comparar os resultados da Edison com os de um exame que ele iria fazer logo em seguida em um hospital de Palo Alto. Porém, essa recusa já deveria ser sinal suficiente para desconfiar dessa tecnologia milagrosa produzida por uma startup, sendo que nem as maiores players do mercado com bilhões de dólares à sua disposição conseguiam chegar nem perto de desenvolver algo parecido. No entanto, os executivos da Walgreens eram fiéis seguidores da palavra de Elizabeth Holmes. As desconfianças de Hunter foram desconsideradas e o plano da companhia em abrir um laboratório da Terranos em cada uma de suas unidades por toda a América seguiria conforme o planejado. Não seriam os palpites de um contratado autônomo que iria melar o acordo que passava da casa das centenas de milhões. Porém, Holmes tomou notas desse incidente. O Edison não era um produto confiável, ela precisava desenvolver algo menos terrível e rápido. Em novembro de 2010, Holmes contrata um novo time de engenheiros que haviam trabalhado anteriormente na NASA e SpaceX. Você pode até se perguntar qual é a relação entre exploração espacial e tecnologia laboratorial. E eu também não faço ideia, mas o desenvolvimento do protótipo 4S, batizado com esse nome por motivos de tietagem de Holmes pela Apple, tem início. A ideia era que o 4S tinha que superar as limitações do Edison, vulgo a execução de apenas uma única técnica, e dessa vez essa leitura talvez devesse funcionar, mas essa parte ainda era opcional. O novo protótipo resgataria as mesmas ideias fracassadas do Terranos 1.0, ele iria realizar todos os exames laboratoriais possíveis, jogando a concorrência no lixo. Em 2010, os mais avançados equipamentos conseguiam executar até 31 exames diferentes e entregavam os resultados em 12 minutos, algo não muito impressionante tendo em vista a proposta do 4S. Dentro do mesmo equipamento seriam atochados as mais distintas técnicas para exames de sangue, enquanto laboratórios ao redor do mundo utilizavam equipamentos grandes e complexos para executar o seu trabalho. O 4S seria compacto, simples e elegante, literalmente um mini lab
na sua casa, pronto para fazer mais de 800 exames distintos a qualquer momento, isso no papel, que aceita qualquer coisa. Na prática, o desenvolvimento do Minilab apresentou as mesmas dificuldades do Theranos 1.0 de 3 anos atrás. O desafio de miniaturizar equipamentos que já existiam no mercado, colocando-os em uma pequena lata de alumínio. Só que dessa vez, o agravante era a inexperiência dos engenheiros contratados. Eles entendiam de tecnologia espacial, mas não de equipamentos para diagnóstico. Sendo assim, pelos próximos meses eles adquiriram leitoras comerciais com o objetivo de fazer engenharia reversa, a fim de começar a entender como aquelas máquinas funcionavam para quem sabe conseguir fazer um Minilab ligar em uma década ou mais. É óbvio que eles não tiveram esse tempo todo para desenvolver um novo protótipo, e para agravar a situação, Elizabeth batia na tecla que o tamanho era a principal prioridade. Se o time de engenharia entregasse um Minilab perfeitamente funcional, a revolução que Holmes tanto queria trazer para o mercado de saúde, mas do tamanho de um caixa eletrônico, essa máquina não serviria para nada. E com a tarefa ingrata de miniaturizar equipamentos que eles nem faziam ideia de como funcionavam, o desenvolvimento do Minilab tem início e foi uma catástrofe, graças à gestão de Holmes e Sunny, que não sabiam diferenciar um protótipo de um produto finalizado. Ao passo que a engenharia consegue apresentar algum progresso no desenvolvimento da leitora, Elizabeth intensifica a venda da promessa de que esse era o projeto mais importante da história humana para os gananciosos investidores de risco e companhias bilionárias como a rede de supermercados Safeway, que fechou um acordo multimilionário com a Theranos para abrir clínicas em todas as suas unidades na América ao custo de 350 milhões de dólares para reformar todas elas. A pressão feita pela diretoria da Theranos em cima da engenharia foi brutal, mas independente de todo o assédio, o Minilab simplesmente não funcionava, e a cada erro cometido pela engenharia nesse processo de desenvolvimento, uma nova rodada de demissões e ofensas proferidas por Sunny e Holmes ocorria, e a consequência disso foi a queda na moral da equipe e ainda mais dificuldades no desenvolvimento. Apesar disso, Sunny já havia fechado acordos para a produção de centenas de Minilabs, mesmo que o produto não estivesse nem perto de ser funcional, quanto mais realizar exames de sangue precisos. A Theranos se colocou em uma posição de que não era possível perder tempo aperfeiçoando a sua leitora, vulgo fazendo ela funcionar. Seus acordos firmados entre 2007 e 2013 com base em sonhos precisavam ser cumpridos a todo custo, ou a empresa iria colapsar. Até esse ponto da história você já deve ter deduzido que o fim da Theranos foi como qualquer outro golpe no Vale do Silício. Os investidores descobriram o esquema e debandaram, a mídia carniceira se aproveitou da festa e entregou para o público o entretenimento que eles queriam. Mais uma história de como dois golpistas embolsaram bilhões de investidores burros que não se deram ao trabalho de analisar a fundo os fundamentos da companhia antes de fazer o aporte. Antes fosse. Holmes não é o tipo de pessoa que dá o braço a torcer, ela prometeu que iria cumprir os acordos, e foi justamente isso que ela fez. Holmes e Sunny precisavam testar o seu equipamento, que nessa altura de 2013 apresentava problemas grotescos, como falhas nos braços robóticos que quebravam as pipetas com sangue, os espectrofotômetros que desalinhavam após alguns usos e uma falha na centrífuga que literalmente explodiu o Minilab. Porém, todos esses problemas e muitos outros poderiam ser consertados, mas não havia tempo hábil para isso. A Theranos tinha plena consciência do estado da sua leitora, e que ela simplesmente não poderia ser lançada. Apesar disso, seus contratos precisavam ser cumpridos. Holmes conseguiu, mediante a sua oratória, garantir uma janela de quase 3 anos para aprontar alguma coisa para entregar aos seus parceiros. O segundo semestre de 2013 era o deadline para dar algum resultado. Até então, a empresa ainda era só uma promessa e o teste comercial precisava ser realizado, mas ele não seria com o Minilab. Elizabeth, em um momento de desespero, resolve desenterrar o Edison, que estava pegando poeira há mais de 3 anos, e por pior que fosse, pelo menos conseguia realizar porcamente alguns poucos exames. Tendo definido qual seria o equipamento utilizado, em novembro de 2013, os testes tiveram início no Arizona, estado que conta com um elevado número de pacientes sem planos de saúde que provavelmente iriam adorar os preços baixos cobrados pela Theranos. 2 laboratórios, ou centros de bem-estar, como a companhia gostava de chamar, foram abertos em Phoenix e os exames tiveram início. E como esperado, o Edison não servia para nada e as minúsculas amostras de sangue não eram suficientes para executar os 240 exames anunciados. A solução para contornar esse problema foi novamente a fraude.
Foi só em 2012 que a Theranos, uma startup que desenvolve leitoras para análises clínicas, montou seu laboratório para análises clínicas, no estágio de preparação para o lançamento dos centros de bem-estar. Tendo plena ciência que nenhuma das suas criações funcionava, a empresa simplesmente adquire equipamentos comerciais tradicionais para rodar os diagnósticos. Entretanto, a principal ferramenta de marketing da Theranos era a coleta de apenas algumas gotas de sangue da ponta do seu dedo. E máquinas tradicionais não conseguem fazer dezenas de exames com tão pouco material? A solução encontrada foi utilizar uma gambiarra da engenharia construída durante o desenvolvimento do Minilab. O Adva 1800 é um analisador produzido pela Siemens que executa quase a mesma função que o Minilab se propunha, só que 600 kg mais pesado, mas não conseguia rodar diagnósticos com apenas algumas gotas de sangue. A solução da engenharia para contornar esse problema foi a dupla diluição dessa amostra. Basicamente, o sangue coletado pelo Nanotater era diluído em uma solução salina, depois colocado em um recipiente customizado muito menor que aquele desenvolvido para o Adva. Logo depois, a máquina iria aspirar esse material e executar uma nova diluição da amostra. Porém, a dupla diluição diminuía a concentração de analitos na amostra sanguínea a níveis muito abaixo do permitido pelo FDA, objetivamente acabando com a confiabilidade dos resultados obtidos através daquela amostra. Apesar disso tudo, a gambiarra funcionava. Algum resultado era entregue e no fim do dia isso é tudo que uma startup do Vale do Silício quer apresentar, qualquer sinal de que as coisas estão correndo conforme o planejado. E foi assim que a Theranos entrou efetivamente no mercado de saúde, com uma máquina capenga e uma analisadora hackeada, e dos 240 exames oferecidos, 160 deles eram realizados mediante coleta tradicional de sangue com seringas e utilizando equipamentos comerciais para rodar os diagnósticos. A coleta dos 80 exames restantes era feita com a picada no dedo, só que desses 80, apenas 10 diagnósticos eram obtidos com a Edison e as outras 70 eram executadas na máquina hackeada da Siemens. E para fechar o caixão, a equipe contratada para gerir o laboratório montado pela Theranos com o intuito de analisar as amostras coletadas era absolutamente incapaz de fechar um jaleco. Quanto mais rodar diagnósticos, erros imperdoáveis como não dominar os equipamentos ali dispostos, equipamentos produzidos pelas Siemens de Asorin e Abbott que eram há muito tempo referências de mercado, os funcionários contratados não sabiam calibrar as leitoras, não conheciam as instruções dos fabricantes para manusear os reagentes, em resumo, utilizavam os equipamentos da forma mais inadequada o possível. Erros ainda mais estúpidos eram comuns, como guardar reagentes vencidos na mesma geladeira dos válidos. Com frequência, os funcionários acabavam contaminando os frascos que eram utilizados nas máquinas. Pessoas erradas estavam trabalhando em um local onde o erro pode custar vidas humanas. A diretoria da Theranos não fez nada a respeito, muito pelo contrário. Sunny demitiu a supervisora do laboratório, que apontou todos esses e muitos outros erros de conduta da equipe contratada. E foi com esse laboratório em ruínas, equipado com máquinas duvidosas, que centenas de milhares de exames de sangue foram realizados no Arizona entre os anos de 2013 a 2015, ano em que o castelo de cartas da Theranos começaria a desabar. Talvez você tenha chegado nessa parte do vídeo e se perguntado: como a Theranos não colapsou antes do seu serviço fraudulento chegar ao público geral? A resposta, assim como tudo que envolve essa empresa, é relativamente complexa. Holmes deliberadamente posicionou a sua companhia em uma área cinzenta da legislação americana e, em paralelo, colocou na diretoria da sua companhia pessoas muito conhecidas e com muita influência e que não entendiam bulhufas do setor de saúde. Mas vamos por partes, começando pela regulação. O arcabouço regulatório norte-americano é complicado. Enquanto aqui na selva a Anvisa regula tudo que envolve saúde, desde a quantidade de sódio presente em uma bala até o material permitido para produzir tubos de ensaio utilizados em exames laboratoriais, lá na América não existe uma autarquia que concentra todas essas funções como a Anvisa. Por lá existem várias agências reguladoras, mas as duas principais que lidam com o setor de saúde é o FDA e o CMS. Cada uma delas cumpre funções distintas e complementares, enquanto o FDA é o que mais se aproxima da Anvisa, regulando comida, vacinas, remédios, equipamentos clínicos e tudo aquilo que envolve a produção e utilização desses itens e muitos outros. O CMS regula o setor de saúde como um todo, desde planos de saúde oferecidos pelo país, como a aplicação dos padrões de qualidades estipulados no Clinical Laboratory Improvement Amendments, ou CLIA, sob todos os laboratórios de análises clínicas em território nacional, porém,
nem tudo era regulado. Para que o mercado não fique engessado e continue buscando por inovações no setor, existe uma categoria de diagnóstico in vitro que não necessita de regulação prévia do FDA para ser testada em pacientes. Ela se chama LDT e só pode ser realizada em um único laboratório desde que ele seja certificado pela CLIA. O ponto é, na maior parte do tempo a LDT é utilizada para executar exames experimentais ou personalizados, tendo em vista que a comunidade científica divulga suas descobertas para que outros laboratórios façam a validação desses resultados. E no caso das companhias terem intenção de lançar esses exames para o público geral, abandonando a limitação de executar essa técnica em apenas um único laboratório, aí sim será necessária a aprovação do FDA. E essas são as razões pelas quais o LDT nunca levantou muitas suspeitas. E se você não percebeu onde está o problema, fica tranquilo, porque pouquíssimas pessoas se ligaram nos mais de 30 anos que a legislação sobre a LDT esteve vigente. A Theranos só existe porque ela se aproveitou da zona cinzenta entre a regulação do FDA e CMS. Suas leitoras ainda estavam em desenvolvimento. Portanto, não necessitavam da aprovação do FDA enquanto não estivessem prontas para o início da produção industrial. Eles conseguiram tirar a licença CLIA para operar o seu único laboratório, pois utilizava equipamentos comerciais para executar os seus exames, e caso algum investidor perguntasse se a Theranos utilizava suas leitoras para rodar os diagnósticos, eles argumentavam que era só uma LDT, pois elas estavam sendo utilizadas em seu único laboratório localizado em Palo Alto. Tecnicamente, nenhum crime estava sendo cometido, só tecnicamente. Nos anos que precederam um lançamento comercial no Arizona, Holmes buscou firmar o maior número de parcerias o possível. Ela tentou vender a Edison para o governo mexicano durante a pandemia do H1N1, articulou um acordo comercial com a Pfizer, que deu errado, pois ela não conseguiu apresentar nenhum resultado palpável, e por fim, ela tentou despachar suas leitoras para o Afeganistão no início de 2011, imaginando que o exército americano não iria se importar com a falta da aprovação do FDA para a utilização do seu protótipo, mas eles se importaram. Em novembro de 2011, chega à mesa do tenente-coronel David Shoemaker, vice-diretor da Divisão de Atividades Reguladas e Compliance, o pedido de aprovação para o envio de equipamentos da Theranos ao Afeganistão. Era sua responsabilidade garantir que o exército americano seguiria à risca todas as leis e regulamentos relacionados à tecnologia médica, e esse pedido disparava infinitas red flags. David era doutor em microbiologia e especialista nas regulações do FDA. Ele achou extremamente suspeito o fato de que a Theranos, uma startup que não possuía nenhum equipamento autorizado pela agência, queria mesmo assim despachar suas leitoras para o Afeganistão. Ele marca uma reunião com Elizabeth Holmes ainda no mês de novembro e deixa bem claro para ela e para o seu batalhão de advogados que o exército simplesmente não iria adquirir aqueles equipamentos sem que primeiro o FDA autorizasse o seu uso. Em dezembro, dessa vez sozinha, Holmes argumenta com os militares que seus equipamentos eram meras unidades remotas de processamento que iriam enviar os dados para o seu laboratório em Palo Alto, onde ali o seu pessoal qualificado realizaria a interpretação dos resultados. Ou seja, sua leitora era nada mais, nada menos que uma máquina de fax, totalmente isenta da supervisão do FDA, pois estava muito além da sua jurisdição. David não comprou essa historinha. Ele percebeu que a leitora da Theranos era claramente um analisador de sangue e precisava ser avaliado e aprovado pelo FDA, e que ela deveria buscar essas licenças. E foi exatamente isso que Holmes não fez. Por longos 6 meses, ele aguardou os documentos da Theranos, que obviamente não recebeu, e por conta disso, resolve tomar uma atitude. Pelas próximas semanas, ele fez contato com seus colegas no CMS e FDA para ver o que poderia ser feito a respeito da Theranos. Ambas as agências jogaram a culpa no colo da outra, afinal ninguém tinha jurisdição sobre aquele caso, porém, as duas concordavam que havia algo muito suspeito naquela startup, e que seria interessante enviar um fiscal para verificar o que estava sendo feito por lá. E é em agosto de 2012 que essa fiscalização acontece. O agente federal é recebido por Holmes e Sunny, que já sabiam há muito quem era o fiscal, o motivo da visita e quem havia denunciado. E isso tudo era bem suspeito, porque alguém de dentro de uma agência federal iria vazar informações sigilosas para uma startup que ainda não estava sob investigação. Bom, o fiscal não pensou muito sobre isso, pois ele tinha um trabalho bem específico para executar. Ele iria vistoriar o laboratório da Theranos, e o que ele encontrou por lá foi tudo dentro dos conformes. Era um laboratório pequeno, com algumas pessoas trabalhando em equipamentos comerciais convencionais, nada fora do normal. Sunny deixa bem claro ao fiscal que os equipamentos da Theranos ainda estavam sendo desenvolvidos e que a empresa não tinha planos para utilizá-los sem antes obter a aprovação do FDA. E com isso, a fiscalização termina sem nenhuma violação por parte da empresa. Isso literalmente na superfície. A Theranos nessa altura de 2012 possuía 2 laboratórios. O primeiro era certificado pela CLIA, pois continha apenas equipamentos convencionais e por conta disso foi
carinhosamente chamado de Jurassic Park, enquanto o segundo, localizado no andar inferior, continha apenas Edison's Mini Labs e as analisadoras hackeadas da Siemens, e era chamado de Normandia, em alusão a como a Theranos iria invadir e conquistar o mercado de saúde com as suas leitoras portáteis. Durante a visita do fiscal da CMS, o laboratório Normandia foi propositalmente escondido. Sunny ordenou aos funcionários que ninguém podia entrar ou sair de lá durante a inspeção do órgão federal, para que um inspetor não questionasse a razão pelo vai e vem de pessoas vinda do andar de baixo. Definitivamente a Theranos não queria que um agente federal tivesse acesso ao laboratório forrado de equipamentos patenteados operando de maneira irregular, mas por fim, o golpe foi bem executado. Se todo esse circo não tivesse sido cuidadosamente planejado com as valiosas informações vazadas por seus infiltrados, esse poderia ter sido o início do fim da Theranos. Qualquer tipo de resposta negativa vinda de uma agência federal não cairia bem para os investidores e parceiros que estavam queimando centenas de milhões de dólares nesse projeto. Holmes precisava enterrar de vez qualquer suspeita dos federais a respeito de sua empresa, e isso ela fez. Logo após a inspeção, ela se utiliza da segunda barreira de proteção da companhia, seus preciosos contatos. Elizabeth estava negociando o envio de suas quinquilharias ao Afeganistão diretamente com o general 4 estrelas James Mattis, chefe do Comando Central, que supervisionava as operações das Forças Armadas Americanas em todo o Oriente Médio e Egito. Ele é só mais um de vários outros figurões que caíram na lábia de Holmes no passar dos anos, como o ex-secretário de defesa William Perry, o ex-senador Sam Nunn e Henry Kissinger, que dispensa apresentações. Todos homens famosos e poderosos, mas que não faziam a menor ideia de como o setor de saúde funcionava, e se maravilharam com as promessas e apresentações de Elizabeth, que utilizava do prestígio de décadas de todos eles para angariar ainda mais fundos para sua companhia. Holmes escreve um longo e-mail a Mattis destruindo David Shoemaker, dizendo que ele havia mentido ao CMS e FDA sobre o trabalho da Theranos, dando a entender que eles estavam cometendo crimes e blá blá blá. Isso enfurece Mattis, que queria as leitoras no Afeganistão para ontem, mas por conta de David, esse projeto estava há quase um ano parado no limbo. Uma reunião entre os dois é marcada alguns dias após a vistoria na Theranos e as cartas são postas na mesa. Aquela era uma tecnologia experimental que não poderia ser utilizada em larga escala com soldados sem antes ser regulado pelo FDA, mas Mattis não queria desistir do seu projeto com Holmes. Então, um acordo é firmado, um experimento pequeno e controlado poderia ser executado com amostras de sangue não identificadas, tornando possível que o exército comparasse os resultados obtidos pelas leitoras da Theranos com métodos tradicionais. Esse era um excelente acordo que facilitaria muito a obtenção da autorização do FDA no futuro. Entretanto, esse experimento controlado não era algo que Holmes almejava, e simplesmente descarta essa oportunidade de trabalhar para o exército. O general Mattis se aposenta em março de 2013 e alguns meses depois, em julho, o tenente-coronel David Shoemaker também encerra sua carreira militar. Mesmo sendo um baque fortíssimo nos planos de Elizabeth, ela garantiu que as agências reguladoras americanas não iriam voltar a incomodar a companhia. Com o lançamento comercial do Edison marcado para novembro de 2013, esse foi um belo prêmio de consolação, mas que não iria durar por muito tempo. Não existe zona cinzenta ou bons contatos que conseguiriam salvar a Theranos de mais de uma década de má administração. Cedo ou tarde, os fantasmas do passado iriam voltar para cobrar as dívidas, e foi justamente isso que iria acontecer em 2015. É divertido pensar que todo o temor por causa de um potencial vazamento de informações confidenciais da Theranos, desde seus equipamentos até como tratavam seus funcionários, compartilhado por Elizabeth e Sunny, acabou se justificando no final, pois a empresa cai de podre depois que um daqueles ex-funcionários chutados por reclamar demais resolve rasgar o seu contrato de confidencialidade e conta tudo o que sabia. Adam Rosendorf foi o primeiro de vários delatores que fizeram a caveira da Theranos. Ele começou a trabalhar na empresa em abril de 2013 como chefe de laboratório no Jurassic Park e por lá testemunhou todo tipo de fraude e assédio que ocorria diariamente. Diferente de vários de seus colegas, ele não foi demitido, ele pediu para sair. E a razão pela desistência foi simplesmente não aguentar mais ter que mentir para centenas de médicos que os resultados absurdos daqueles exames sanguíneos eram seguros e confiáveis, porque cedo ou tarde a casa dele também ia cair.
O principal problema encontrado naqueles exames era a quantidade muito acima do normal de sódio e potássio na amostra. O excesso desse mineral pode indicar insuficiência renal ou diabetes do tipo 1. Contudo, esse não era o caso. O excesso desses minerais na amostra era um efeito colateral da coleta de sangue através da picada no dedo. Basicamente, a extração por essa via coloca muita pressão nos glóbulos vermelhos, causando uma ruptura na célula, liberando potássio a mais na amostra. E o resultado disso tudo eram pessoas saudáveis sendo diagnosticadas como se estivessem em um estado crítico de insuficiência renal, o que era um total e completo absurdo. Mas a Theranos batia na tecla que aquele resultado era preciso e confiável. Depois de meses convencendo médicos dessa mentira, Adam pede as contas em dezembro de 2014, mas não sem antes encaminhar dezenas de e-mails que relatava a diretoria da Theranos todas as falhas que ele havia detectado e brigado para corrigir, mas que foram sumariamente ignoradas. Depois de cumprir um mês de aviso, ele retorna à sede da companhia para recolher as suas coisas. Sunny o encontra no saguão do prédio e o escolta até uma salinha privativa, e lá ele entrega um contrato de confidencialidade e diz para Adam que sabia que ele havia encaminhado e-mails da companhia para sua conta privada. Afinal de contas, o esquema de vigilância da empresa funcionava 24/7 e nada passava desapercebido. Sunny exige que Adam permita que um funcionário da TI vasculhe seu e-mail pessoal para deletar esses documentos, pedido que é negado. Adam argumenta que essa era uma severa invasão de privacidade, a empresa não tinha o direito de fazer isso e ele decide por não assinar nenhum documento e vai embora. E nos dias que se seguiram, e-mails, ligações e mensagens cada vez mais ameaçadoras chegavam. Se ele não permitisse que a companhia deletasse aqueles e-mails, ele seria processado, e a chance de um civil conseguir vencer uma startup avaliada em 9 bilhões não era muito grande, especialmente nesse caso, pois quem representava a Theranos era o escritório Boies Schiller, o mais poderoso escritório de advocacia da América. Vendo que as coisas iam ficar feias, Adam decide buscar por auxílio jurídico, e a sua advogada foi bem clara, não tinham o que fazer. Essa briga não era Davi e Golias, seria uma formiga contra um A10 Thunderbolt. A única coisa sensata que ele poderia fazer era deixar que a Theranos vasculhasse seu e-mail pessoal para deletar tudo, e assim ele o fez. E como num passe de mágica, 175 e-mails foram deletados, e todas as provas que ele tinha para se proteger quando a startup finalmente implodisse se perderam como lágrimas na chuva. Esse seria mais um de dezenas de assédios bem-sucedidos que a empresa havia feito contra seus ex-funcionários em todos os anos de sua existência. Seria. No dia 14 de dezembro de 2014, o The New Yorker publica um artigo sobre Elizabeth Holmes, que já há 6 meses alcançara o estrelato, se tornando o nome mais famoso do Vale. Só que nessa matéria em específico continham detalhes a respeito de como a Theranos executava os seus exames, informações que nunca haviam sido divulgadas, mas que agora começavam a levantar questionamentos. Como que essa startup tinha conseguido desenvolver leitoras capazes de executar centenas de exames com apenas algumas gotas de sangue extraídos da ponta do dedo, sendo que a Siemens, torrando milhões por ano em pesquisa e desenvolvimento, não conseguia chegar nem perto disso? Aos ouvidos de especialistas, as promessas da Theranos soavam boas demais para ser verdade. Em 17 de dezembro de 2014, o médico patologista Adam Klepper publica em seu blog uma série de questionamentos a respeito da metodologia da companhia e constata a inexistência de artigos publicados pela Theranos em revistas de renome sobre seus avanços tecnológicos. Até aquele ponto, a única menção da companhia no meio científico era em uma revista chamada Hematology Reports, um periódico italiano que permitia a qualquer pessoa publicar por lá depois de pagar $500. Isso soava meio suspeito. Para melhorar a situação, esse único artigo continha dados de apenas 6 pacientes. A Theranos simplesmente não tinha dado prova alguma que seus métodos revolucionários funcionavam. Mas esse artigo publicado por um médico em seu blog pessoal não atraiu multidões de leitores, mas foi suficiente para atrair uma pessoa em específico. Richard Fuchs havia passado os últimos anos brigando com Holmes no tribunal por questões relacionadas à propriedade intelectual. Ele perdeu essa luta e quase falhou no processo, mas o ressentimento persistia. Fuchs lê o artigo de Klepper e entra em contato com o mesmo, e durante as suas conversas indica uma série de ex-funcionários da Theranos que poderiam expor as fraudes cometidas pela companhia em seus 10 anos de existência, e eles o fazem. Contudo, nenhuma dessas fontes possuía
provas de suas alegações, e isso dificultava qualquer tipo de investigação, só que em um golpe de sorte as coisas mudam de figura. Fuss é notificado em seu LinkedIn que seu perfil foi visualizado por Adam Rosendorf, o recém-demitido chefe de laboratório da Theranos, que ouviu de seus ex-colegas que estava acontecendo algum tipo de movimentação para expor a startup e resolveu ver quem estava liderando essa contenda. Fuss não perde tempo e contacta Rosendorf, que mesmo com os advogados da maior firma da América em seu encalço, abre a boca e os seus relatos davam mais substância a todas as denúncias realizadas anteriormente. Esse era o delator, mas o blog de Clapper não era o lugar adequado para expor o golpe de uma startup de 9 bilhões de dólares. John Carreiro é um jornalista veterano do Wall Street Journal que no final de dezembro de 2014 estava em busca de uma nova história para pular de cabeça. Ele acabara de entregar um trabalho de 1 ano no qual ele investigou fraudes no Medicare e não fazia a menor ideia do que fazer em seguida. Isso até recebeu uma ligação de Adam Clapper, dando a ele de mão beijada a melhor história de sua carreira. Adam conta tudo o que sabia a respeito da Theranos a John, desde a inexistência de comprovação da eficácia de seus métodos, a como fraudaram fiscalizações federais, até o tratamento desumano praticado contra seus funcionários. Esse era o maior golpe da história do Vale do Silício e caiu no colo de John, assim, de graça. Mas obviamente ele não tomou tudo o que ouviu como verdade absoluta. A história era tão absurda que ninguém acreditaria de primeira. Ele precisava fazer a sua própria pesquisa e entrevistar os ex-funcionários que Adam indicou para ver até onde aquela história iria. E assim o fez. Pelas próximas semanas ele mergulha nas informações que a mídia tradicional havia publicado sobre a empresa e achou curioso como poucas pessoas perceberam quão suspeito era uma startup fundada por uma jovem no auge dos seus 20 anos, sem ao menos concluir a sua graduação, mas ainda assim tirar da cartola uma revolução médica que ninguém havia chegado perto de executar. Muito diferente do setor de tecnologia, na medicina é necessária uma vida inteira de dedicação para conseguir criar algo novo e seguro. Entretanto, Elizabeth Holmes, com pouco mais de 30 anos, estava mudando o mundo. Parecia que a mídia não estava interessada em investigar a fundo suas propostas. Estava claro que eles só queriam vender a história de uma mulher bem-sucedida no Vale e nada além disso. Em paralelo, John conversa com os contatos indicados por Clapper e se impressiona com quão longe a Theranos foi para sustentar uma farsa, mas a principal peça nesse quebra-cabeça, o ex-chefe de laboratório Adam Rosendorf, simplesmente não respondia às suas ligações, pois ele estava sendo monitorado 24 horas por dia, 7 dias por semana pelos advogados da Theranos. Até que um dia ele resolve atender as ligações e confirma tudo aquilo que os outros ex-funcionários da companhia haviam constatado, que os protótipos desenvolvidos não funcionavam, que os exames eram feitos em máquinas hackeadas e que mesmo aqueles realizados em equipamentos convencionais eram porcamente executados por funcionários incapazes de cumprir as suas funções. Como ele mentiu para dezenas de médicos dizendo que aqueles resultados eram precisos, que pacientes perfeitamente normais apresentavam níveis de potássio absurdos, que a Theranos estava rodando exames de gravidez e HIV em seus protótipos inoperantes, como a empresa estava fugindo das agências reguladoras americanas, mesmo tendo plena consciência que para operar no mercado, como eles estavam operando, as licenças do FDA eram obrigatórias. Ele conta tudo, mas não consegue provar nada, pois foi obrigado a deletar todos os e-mails que possuía. Iria atrapalhar, mas não ia impedir a investigação. Pelas próximas semanas, John segue conversando com Adam a respeito de tudo, e também consegue entrar em contato com outros 20 ex-funcionários da Theranos para encorpar o seu artigo. Vários deles não retornam às suas ligações com medo de retaliações da companhia, mas ele é bem sucedido em obter novas informações que nem Adam Rosendorf tinha conhecimento, mas ainda faltava a prova cabal para poder expor as fraudes da Theranos. Em 2015, ela ainda operava exclusivamente no estado do Arizona, e é para lá que John vai. Ele consegue conversar com uma enfermeira que trabalhava em uma das unidades dos Centros de Bem-Estar da Walgreens. Ela relata o resultado de uma paciente de apenas 16 anos que continha uma quantidade absurda de potássio, indicando que essa adolescente estava prestes a ter um ataque cardíaco, e como isso era um completo absurdo, outros 2 pacientes perfeitamente saudáveis também indicavam níveis elevadíssimos de TSH, o hormônio estimulante da tireoide, e eles foram chamados novamente para realizar outra coleta e no segundo diagnóstico
diagnóstico apresentaram níveis normais de TSH. Essas informações eram muito úteis, mas ele ainda precisava da prova final. John sai em busca de médicos que receberam resultados duvidosos e pediram a seus pacientes para que fizessem novos exames em outro laboratório. Ele conhece uma médica de Phoenix que relata como uma de suas pacientes que reclamou de um zunido no ouvido apresentou níveis anormais de glicose, cálcio e enzimas hepáticas. A médica concluiu que essa paciente estava prestes a ter um derrame e envia ela imediatamente para um hospital, onde passou por uma extensa bateria de exames, incluindo uma tomografia computadorizada, isso tudo na véspera do dia de ação de graças. A conclusão depois de todo esse processo e de um novo exame de sangue era que ela não tinha nada. O zunido foi causado por falta de sono e nada mais. E no fim, essa paciente desembolsou mais de $3.000 por causa de um exame impreciso. Esse relato comprovou a denúncia de Adam Rosendorf. A médica também confirmou que dezenas de pacientes saudáveis apresentaram resultados onde o nível de potássio e cálcio estavam extremamente altos. Ela até mesmo escreveu para Theranos constatando isso, mas nunca obteve resposta. John então decide executar um pequeno experimento. Ele pede à médica uma receita de exame laboratorial, para que ele pudesse verificar por si próprio quão preciso era o exame da Theranos em comparação com outros laboratórios convencionais. Ele vai até uma clínica da Walgreens e, para sua frustração, a coleta é realizada com uma seringa, o que também não era uma surpresa depois do relato de Adam sobre como apenas 80 dos 240 exames eram feitos com uma picada no dedo. Logo em seguida, ele se dirige até uma clínica convencional para fazer uma segunda coleta. Os resultados demorariam alguns dias para sair e nesse meio tempo ele vai em busca de mais médicos que tiveram problemas com exames da Theranos para entrevistar, e todos eles relatam os mesmos problemas de imprecisão e o desgaste financeiro e psicológico infligido a seus pacientes por conta disso. Alguns dias depois ele recebe os resultados de seus exames e, como esperado, o diagnóstico da Theranos apresentava valores muito acima ou muito abaixo do normal. Enquanto isso, o segundo exame realizado em uma clínica convencional apresentava valores normais. Essa era a prova final que ele precisava e a sua matéria estava prestes a ser finalizada. Contudo, como todo bom jornalista deveria fazer, o outro lado também deve ter o direito de resposta. E dessa vez não foi diferente. O Wall Street Journal contacta a Theranos para que eles pudessem dar a sua versão da história, e como cortesia eles enviam 80 perguntas para que a empresa prepare as suas respostas com semanas de antecedência. Uma reunião entre as duas partes é marcada no dia 23 de junho de 2015, sem Holmes nem Sunny, apenas o batalhão de advogados da companhia iriam até lá. E por longas 5 horas, acusações e ofensas foram disparadas contra os jornalistas. A Theranos respondeu às 80 questões de 3 formas diferentes. Não poderia falar pois era um segredo comercial, o Wall Street Journal estava mentindo e vamos processar o jornal caso publique essa matéria. Nada além disso foi dito, e qualquer receio por parte da redação do jornal em publicar esse artigo caiu por terra. Eles iriam até o fim dessa história. Durante todo o período de investigação entre março e outubro de 2015, os advogados da Theranos perseguiram e processaram todos os supostos delatores para tentar de alguma forma impedir o progresso da matéria, e agora estavam tentando encontrar alguma forma de impedir judicialmente a publicação do artigo. Mas nem mesmo o mais poderoso escritório da América conseguiu encontrar uma razão plausível para censurar um dos mais tradicionais veículos de imprensa do país. Aquela publicação era inevitável e o máximo que eles poderiam fazer é dar início a uma operação de contenção de danos, mas absolutamente nada iria estancar a sangria que estava prestes a começar. Em 15 de outubro de 2015, o Vale do Silício virou do avesso. Ninguém esperava por aquilo. A nova queridinha dos investidores da mídia especializada em finanças e tecnologia era mais uma vez matéria de capa do Wall Street Journal. A maior fraude da história do Vale foi revelada. Toda a tecnologia revolucionária de Elizabeth Holmes era uma mentira e a vida de dezenas de milhares de pessoas foram colocadas em risco por causa disso. Por semanas esse foi o principal assunto da mídia americana. Como esse embuste durou mais de uma década sem que investidores e reguladores notassem, Holmes foi linchada pela opinião pública e todas as suas tentativas de reverter a catástrofe saíram pela culatra. No dia em que o artigo foi publicado, ela dá uma entrevista à CNBC, onde não consegue refutar nenhum dos pontos levantados pela matéria de John Carreyrou, dando ainda mais validade às denúncias. Todas as notas que a Theranos fez nas semanas posteriores resultaram em ainda mais críticas da imprensa e nem de perto conseguiram acalmar os investidores, que já estavam abrindo processos para tentar reaver o seu dinheiro. Elizabeth, sem nenhuma alternativa, decide partir para a guerra total contra o Wall Street Journal, chamando-o de tabloide, acusando John Carreyrou de ser só um cara que escreveu mentiras a respeito da companhia, pois ele é
machista. Holmes tentou utilizar o seu gênero como uma espécie de escudo durante todo esse período. Ela afirmou em mais de uma entrevista que isso tudo só estava acontecendo pois a mídia não aceitava uma mulher no topo. Obviamente essa narrativa não colou. Em 21 de junho de 2015 estava marcada a conferência anual de tecnologia do Wall Street Journal. Holmes havia sido convidada há vários meses e ninguém achava que ela iria participar do evento após a publicação da matéria no dia 15, mas ela foi, com o único objetivo de tentar, mais uma vez, reverter o cenário. Como sempre fantasiada de Steve Jobs, Holmes tenta mais uma vez rebater os argumentos do artigo, mentindo em público durante 30 minutos para milhares de pessoas sem pudor algum. Ela afirmou que a Edison não era utilizada faziam anos, negou que a empresa utilizava equipamentos comerciais hackeados. Elizabeth teve a pachorra de afirmar que seus exames possuíam total aprovação das agências de regulação. Ela alegou que a Theranos não fazia dupla diluição das amostras coletadas, pois isso era supostamente impossível, e para fechar a entrevista, Holmes afirma que os delatores estavam mentindo e que um deles havia trabalhado na empresa por apenas 2 meses em 2005 em uma clara tentativa de envenenar o poço. Mas nada disso funcionou. Nessa altura, toda a mídia e vários figurões do Vale também estavam criticando publicamente a Theranos. Em uma tentativa desesperada de tentar limpar sua imagem, Elizabeth anuncia que seu quadro de diretores seria renovado. Os idosos George Shultz, Henry Kissinger e Sam Nunn sairiam para a entrada de David Boies, sócio fundador do escritório Boies Schliefer, deixando claro para todo mundo ver que a empresa estava em guerra total. Outras 4 matérias foram publicadas pelo Wall Street Journal, todas seguidas por notificações extrajudiciais da Theranos exigindo retratação pelas mentiras divulgadas, em uma anêmica tentativa de tentar censurar o jornal. Holmes, que não havia desistido de tentar emplacar a narrativa que era vítima de machismo, elabora um plano para tentar angariar apoio popular. Ela sugeriu divulgar publicamente que sofreu assédio enquanto foi aluna de Stanford, o que era uma completa mentira, e seus advogados aconselharam ela a não fazer isso, porém nada que ela fizesse iria reverter esse tsunami. O golpe final ainda estava por vir. A CMS, acompanhando todo esse Armagedon, realiza uma nova fiscalização no laboratório da Theranos em novembro de 2015, que confirma e expande todas as denúncias realizadas pelos delatores em um relatório de 121 páginas que se tornaria a última pá de cal no projeto de Elizabeth Sunny. Diferente daquilo que Holmes havia dito em outubro, a sua empresa sim utilizava o Edison em seus exames, 12 para ser mais preciso, e todos eles eram executados da pior maneira possível. Um exame utilizado para medir os hormônios que afetavam a quantidade de testosterona no corpo falhava 87% das vezes. Um outro exame utilizado para detectar câncer de próstata falhava em 22% das tentativas. Os resultados obtidos pela Edison variavam em até 146% quando comparado com máquinas convencionais. O laboratório era uma catástrofe, pessoal não qualificado trabalhando com reagentes vencidos em equipamentos nada confiáveis. No total, a CMS detectou 45 irregularidades gravíssimas que deveriam ser corrigidas imediatamente, e nessa altura do vídeo você já deve imaginar o que foi feito a respeito disso. Pouco menos de um mês depois, em dezembro de 2015, os fiscais da CMS retornaram a Theranos e verificaram que das 45 irregularidades apontadas, um impressionante número de 2 foram parcialmente corrigidas. E por conta disso, a Theranos estava prestes a ter a sua certificação CLIA revogada. Iria receber uma multa brutal e ser impedida de operar no setor laboratorial por tempo indeterminado. E para enterrar todas as esperanças de Holmes, esse relatório de 121 páginas que era secreto acaba sendo vazado por uma fonte de John Cairo, que publica uma nova matéria detalhando a fiscalização em 24 de janeiro de 2016, expondo para investidores, parceiros, funcionários e o público geral a prova definitiva e irrefutável que a Theranos era de fato uma fraude. Em junho de 2016, a Walgreens, que havia interrompido em novembro de 2015 o plano de expansão dos centros de bem-estar para as suas 1.800 unidades por toda a América, finalmente encerrou a sua parceria de mais de meia década com a Theranos, acumulando um prejuízo de 140 milhões de dólares. Assim foi
também pulou do barco de bolsos vazios. Mais de uma dezena de gestores de fundos também abandonaram a empresa com milhões de prejuízos acumulados. Os famosos diretores, como General Mattis, Henry Kissinger e George Shultz, também deixaram a empresa. O advogado David Boies também abandona Holmes à própria sorte. Até mesmo Sonny, mentor e namorado de Elizabeth, deixa a companhia e termina com ela, ou ela termina com ele, nenhum dos dois deixou claro quem chutou quem. A CMS cumpre a ameaça feita em dezembro e bane Elizabeth e a sua empresa de operar no setor laboratorial. Além disso, uma investigação criminal capitaneada pela Procuradoria-Geral dos Estados Unidos estava em andamento, em paralelo com uma investigação civil comandada pela CVM americana, que também estava acontecendo. E apesar de tudo isso, Elizabeth achava que poderia dar a volta por cima com um último grande ato de redenção. Em 2 de agosto de 2016, durante o evento anual da Associação Americana de Química Clínica, Holmes planejava mais uma vez reverter a situação. Ela sobe ao palco para apresentar as 2.500 pessoas ali presentes e centenas de milhares assistindo online o Minilab. Sim, ela, banida do setor, foi apresentar a sua leitora como se fosse o novo iPhone, e por 1h30 ela detalhou o equipamento como nunca havia feito antes, deixando claro em toda oportunidade que os artigos publicados tratavam de um mero protótipo, mas que essa versão de agosto de 2016 havia sido enormemente melhorada pela engenharia, mesmo que nenhum artigo científico independente provando essas alegações tivesse sido apresentado. Holmes abordou a questão do seu banimento e como isso não interferiria nos trabalhos da companhia, pois o Minilab utilizava uma conexão sem fio entre os servidores da empresa e a casa das pessoas e consultórios médicos, sem ter a necessidade de um laboratório central. E sim, não faz sentido, mas a sua oratória aparentemente foi bem sucedida em engambelar o público, pelo menos até o início da rodada de perguntas feitas por especialistas, onde o véu da ilusão foi despedaçado, e nos dias que se seguiram uma enxurrada de artigos destrinchando cada ponto levantado na sua apresentação foi feito, e a Theranos como marca teve seu fim ali. Simplesmente não tinha mais o que fazer. Mas 2016 não era nem de longe o fim do calvário de Elizabeth Holmes e Ramesh Balwani. A investigação federal ainda estava em curso e as coisas só iriam piorar para o ex-casal deste ponto em diante. As mais diversas estratégias foram tentadas para evitar uma possível condenação. Eles tentaram colocar a culpa do colapso da companhia em John Carew, que supostamente exerceu influência negativa sobre as agências de regulação para gerar matérias sensacionalistas. Holmes tentou se apresentar como uma vítima de abuso e violência psicológica praticada por seu ex-companheiro Sonny, que controlava as roupas que ela vestia, a comida que ela comia, as pessoas que ela interagia, dominando-o a tal ponto onde a sua capacidade de tomar decisões independentes não mais existia. Quando nada disso deu certo, Holmes tentou alegar insanidade. Porém, essa desculpinha também não colou com o júri, que tinha ouvido os depoimentos de dezenas de testemunhas que detalharam as fraudes e manipulação praticada por Holmes e Sonny por mais de uma década. Em 7 de julho de 2022, Sonny é condenado em 12 acusações por fraude. Mais tarde naquele ano, em 7 de dezembro, é sentenciado a 12 anos e 11 meses de prisão, enquanto Elizabeth Holmes é condenada em apenas 4 acusações por fraude e em 18 de novembro de 2022 é sentenciada a 11 anos e 3 meses de cadeia. E essa é a triste morte do maior unicórnio do Vale do Silício, uma empresa que teve em seu auge mais de 800 funcionários, havia levantado mais de 900 milhões de dólares de investidores e possui um valor de mercado de 9 bi. Ela iria revolucionar o mercado de saúde e tomar de assalto um dos setores mais engessados da economia mundial, enchendo os bolsos de seus investidores no processo. Mas no fim, todo esse valor virou pó e mais de 76 mil vidas foram colocadas em risco. E mesmo depois de tudo isso, Elizabeth Holmes não sente um pingo de remorso pelo que fez.